Olá, está no ar o programa Nossos Cursos, Seu Futuro, desta semana. Hoje estamos na Escola de Negócios, Educação e Comunicação e a nossa pauta é jornalismo e democracia. O nosso convidado é o professor Carlos Golembiewski, professor do curso de jornalismo e também do mestrado em políticas públicas. Bem-vindo, professor, e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Denise, pelo convite. Estou aqui, para esclarecer algumas questões. Que bom. Professor, nos últimos 2 séculos a gente vem vivendo em uma sociedade que passou a usufruir dessa questão da democracia, A gente vive numa democracia, diversos países vivem em democracia, mas nem todos também, A gente sabe que nem todos os países têm essa realidade. E também, nos países que vivem nessa democracia, às vezes acontecem alguns embates também em função desse conceito de como que vem esse termo, No nosso país, inclusive, em função dos últimos tempos dessa polarização política. Como é que você avalia a relação do jornalismo e da democracia nesse contexto que a gente vive? A democracia está em xeque, como se diz? Certo, eu acho que hoje realmente a democracia foi questionada, até porque também muitas vezes o eleitor está um pouco cansado, muitas vezes de votar e os resultados demoram um pouco a acontecer. Mas eu tenho dito que eu acho que é fundamental a gente valorizar esse sistema civilizatório que tu falou, de 2 séculos de democracia, porque eu acho que como tudo, ela passa por uma crise, porque ela não pode resolver tudo, mas ela é fundamental para resolver os nossos problemas. E também a gente tem que pensar, muito dessa crise vem também porque hoje a gente vive numa governança global, entendeu? Você é eleito, por exemplo, presidente de um país, mas você, por exemplo, no nosso caso aqui, afeta a Bolsa de Nova York, afeta a nossa moeda, a Bolsa na China nos afeta, no Japão e assim por diante. Então a gente tem que pensar isso, que é um novo momento porque tem uma governança global, Não é à toa que nós aqui em Itajaí, olha a potência que nós ficamos, por quê? Porque nós estamos vendendo para o mundo. Você não fabrica mais para vender só ali na esquina. Então, essa é a diferença. Mas também o outro lado, a governança toda ela é global. E por isso até que se fala hoje que as próprias instituições, tipo o ONU, essas grandes instituições mundiais estão em crise. Que surgiram no pós-guerra, mas hoje eles estão em crise. Por quê? Porque é aquele mundo dos anos 50. É bem diferente do mundo que é hoje. Então, todas essas instituições, elas têm realmente grandes desafios aí para permanecer, para reconquistar, então, toda essa capacidade de estar presente na sociedade? Exatamente, elas estão no desafio. E que nem hoje a gente está vendo as guerras, aí tem 2 guerras nesse momento, A guerra da Ucrânia, a guerra de Israel contra o Líbano, Gaza, aquela coisa toda. Então, olha a dificuldade dela fazer valer as suas resoluções, Mesmo em Nova York, mas, por exemplo, há um desrespeito, vamos dizer assim, entre o que ela está fazendo. Então, é preciso fortalecer essas instituições, Até o Bauman coloca, que, lembrando do Bauman, do Zygmunt Bauman, e ele fala hoje, parece que precisa se reinventar um novo mundo para poder fazer uma coordenação com instituições mais fortes, que parece que hoje elas não dão mais conta, até porque é uma outra velocidade, A gente sabe que uma notícia hoje, em 5 segundos, 10, já está no mundo. Já está no mundo, Então, não está só no Brasil. Então, é esse mundo global que a gente enfrenta e esses são os grandes desafios, inclusive do jornalismo. Pois é, isso que eu ia falar, O jornalismo é uma instituição também, que está aí, que precisa retomar essa força também como essa instituição que garante também a democracia. Isso, eu acho que também a gente, por causa do digital, dessa vida digital toda, que de uma certa forma enfraqueceu o próprio ensino, olha a escola, hoje é uma outra escola, o jornalismo também está nesse contexto. E também em algum momento se pensou que não precisava mais do jornalismo, que cada um falando era o suficiente. Mas hoje a gente vê que não, nós precisamos dessa mediação que nem tu estás fazendo uma agora comigo. Essa mediação é fundamental porque é preciso do equilíbrio. É preciso acalmar os ânimos, porque senão cada um posta o que quer, mas com interesses, muitas vezes difusos. Que nem a gente está vendo agora um ataque às instituições, que é extremamente perigoso, e a gente viu como foi em 2023, o ataque no Congresso, as pessoas muitas vezes não sabiam o que estavam fazendo ali. Então olha que perigo, preciso desse modelo civilizatório e preciso do jornalismo ali dizendo, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas precisamos valorizar as instituições. Mas nesse sentido, que a gente sabe que algum tempo atrás o jornalismo era uma instituição muito forte realmente, que as pessoas acreditavam no jornalismo. Era um jornalismo diferente em função de que as tecnologias hoje estão muito aí, de que qualquer um pode fazer jornalismo, me parece, que daí tem muito essa desinformação. Eu acho que sim, o jornalismo perdeu força também, tocou num ponto importante, que é o seguinte, como
as redes sociais ficaram fortes e todo mundo, até usando um conceito do Castells lá, que é o professor espanhol, nós estamos no momento da autocomunicação. Todo mundo consome, todo mundo posta, né? A gente pode... Todo mundo produz conteúdo e todo mundo consome. Só que isso aí, né, no fim, não é isso não é jornalismo, né? Porque tem que ter alguém que fazer mediação para o que é o certo, o que é errado. Os critérios, né, que tem que se seguir. Exatamente, e essa é a grande crise. E como aí os anúncios também, né? Como no capitalismo, o jornalismo é bancado pelo poder econômico, quer dizer, eu preciso de anúncio. Então, como esse anúncio pulverizou, enfraqueceu muito o nosso papel, o nosso trabalho. Mas não, tipo assim, não a nossa função. Nós hoje, mais do que nunca, precisamos do jornalismo. Para o quê? Para dizer o que é fake news, o que não é. Olha só as eleições, olha que bacana. Olha, quem é que faz a eleição? É a comunicação, é o jornalismo. Não tem como ver se algum influencer, ele pode comentar o que a gente faz. Sim, repercute, né? Ele repercute. O jornalismo Ele repercute. Vai ele faz a opinião, mas a gente sabe e com que interesses. Olha só, com toda, vamos dizer assim, uma crise que existe, eu acho que existe mesmo, que houve essa pulverização da economia, mas nós, mesmo assim, com cada um fazendo o seu diferente, nós precisamos do jornalismo para dizer o que está certo, o que está errado, né? E com algum interesse público, né? Ainda que, claro, tenha essa pressão econômica muito forte, vamos pensar no Brasil, né? Os grandes anunciantes, o poder dos bancos, das empresas, mas nós precisamos. E eu acho assim, até fazendo um gancho, é a mesma coisa que acontece com a universidade. O conhecimento nunca foi tão importante, porque também tem todo um discurso querendo desqualificar a ciência. E não, né? Ó, tu mesmo falou, são 200 anos de iluminismo. Olha só, nós estamos aqui vivos hoje, aí eu com 60 anos, por causa da ciência. No século XVIII nós vivíamos até os 35 anos, gente. Então hoje é como, olha só que absurdo, e isso se espalhou, fake news, anti-vacina, anti-democracia. Então assim, as instituições não servem, agora, só que aí é o perigo, as instituições não servem e eu sou o cara, e eu sei tudo. E a gente viu eleições em vários países e que deram onde deram. Quer dizer, não, preciso do modelo civilizatório. Ele não é perfeito, mas eu preciso dele. E é nesse sentido, então, como que o professor percebe essa questão para que o jornalismo reconquiste esse espaço como uma instituição forte, para que a sociedade possa confiar também nesse jornalismo? É um desafio. Eu acho que hoje que tem surgido de bacana são essas, tipo, agência pública, né? Esses modelos digitais que estão sendo financiados pelas pessoas, né? Eu acho que como, até usando o Bauman de novo, acho que a gente está num momento de transição, né, de transição, mas a gente precisa, uma das formas, que também às vezes eu tenho dúvida, que é também ser ele financiado pelo poder público, independente, né, com o modelo inglês, mas a gente sabe que no fim não é fácil, mas é uma saída, né, como tem Deutsche Welle na Alemanha, BBC na Inglaterra. No Brasil parece que como a gente surgiu no modelo comercial, meio que a gente não acredita nisso, né? Pode ver as TVs culturas, as TVs educativas do Brasil sofrem e a gente não acredita muito na comunicação pública. Que eu acho que nós temos que fortalecer o jornalismo, né? Até citando aí a Voz do Brasil, quantos momentos que ela tem, né? Esse momento de o executivo mostrar o que está fazendo, o legislativo, o judiciário, olha que bacana, esse tripé que a gente não pode esquecer. Por isso até que me revolta, às vezes vejo essas bandeirinhas da cidade. Gente, cadê a ordem, cadê o progresso? Se eu vou lá e vou destruir todo o modelo civilizatório que eu tenho. E professor, para a gente já conduzindo aqui para o final também, não tem como a gente não falar sobre as políticas públicas, tendo em vista, né, o próprio mestrado que o professor também atua, e a relação do jornalismo nessa construção das políticas públicas. Qual que é a importância? Aí vai até ao encontro da tua pergunta. Precisamos fortalecer, por quê? Porque um jornalismo forte mostra os problemas. Um jornalismo fraco, sem força, sem investigação, ele não mostra nada, aí nós não crescemos. Então, e quando o jornalismo mostra o problema, aquilo mais tarde, todo mundo vê, o prefeito, o juiz, o Ministério Público, para todo mundo fazer a sua parte e a sociedade melhorar. Então, esse é o nosso papel, por isso, temos que temos que encontrar formas de valorizar o jornalismo. Tá certo, então. A gente agradece a participação do professor Carlos Golembiewski por essas informações aqui, batendo esse papo sobre jornalismo e democracia. Obrigada, professor. De nada, querida. Eu que agradeço, espero que o pessoal em casa tenha gostado. Você acompanhou aqui no Sistema Educativo Univale de Rádio e TV mais um programa Nossos Cursos, Seu Futuro. E você pode acompanhar toda a nossa programação no canal no YouTube e também no canal 18.1. Até a próxima semana com mais um programa.